Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a essa aula 15 desse intensivão de finanças bíblicas. Quem está aí animado, animada para aprender mais sobre finanças à luz da Bíblia, isso mesmo. Bom dia a todos, boa tarde a todos. Que bom que você está aqui comigo hoje. E eu te digo, hoje você tem conteúdo bom, super inspirador para você agir. É mais uma motivação, um motivo para ação e ação de verdade, para você ter a transformação que você espera na sua vida financeira. Que bom que você está aqui comigo nessa aula 15. Deixa eu arrumar aqui a câmera melhor. E você quer aprender hoje como aumentar a renda para ter as finanças controladas. Isso mesmo. Nós já estamos aqui, olha, quantos dias de intensivão que começou na semana passada e a gente vai ao longo aqui na primeira fase que está acabando e depois vamos começar amanhã, sim, a segunda fase desse intensivão de finanças bíblicas. Algumas aulas da primeira fase vão avançar na segunda fase. Então, o que é importante? Fica ligado, fica ligada no grupo de WhatsApp do Intensivão, onde você recebe os links e o aviso dos horários das aulas, tá legal? A aula de amanhã, da segunda fase, é uma aula gravada, a aula 1, que vai ser liberada a partir das 9 da manhã. A partir de amanhã, os horários vão mudar um pouquinho. Você vai receber essa aula gravada às 9 da manhã e você vai poder assistir na hora do almoço. Olha só que legal, já que você já está acostumado, já está com essa rotina, já está com esse hábito. E aí, à noite, a gente tem aula. Sim, importante você assistir a aula gravada, que é o mais importante desse começo dessa segunda fase, para você realmente ter essa transformação. Como é que faz para você entrar no grupo do WhatsApp? cristãorico.com/grupo. E se você saiu e quer entrar de volta, entre nesse link. Para você se inscrever no evento, cristãorico.com/evento, que você entra, faz a sua inscrição, e também você vai receber por e-mail os avisos também, mas no WhatsApp, com certeza, entra e vai e fica lá até o final. Amanhã, aula nas 9 horas, liberada a aula 1 da segunda fase. Que maravilha! O tema de hoje é como aumentar a renda para gerar mais dinheiro. Eu sempre digo que não é mais dinheiro que resolve seus problemas financeiros, mas ter boa mordomia, inclusive com o seu tempo, e ganhar mais dinheiro faz parte disso, porque você deve aproveitar as sementes que Deus coloca em suas mãos. Agora você já sabe disso com o significado certo da boa mordomia, você já tem esse conhecimento do que o que significa esse conhecimento de finanças à luz da Bíblia. Aqui nesse curso, a gente já falou em aulas passadas sobre dívidas, sobre investimentos, como começar a empreender, sobre negócios. Olha só quantas aulas emocionantes nós tivemos. E todos esses temas vão ser abordados também na Semana Cristã Eu Controlo Minhas Finanças, que começa amanhã. E eu continuo hoje trazendo para você um conteúdo para sua transformação e para te preparar de verdade para colocar a mão na massa amanhã. É uma verdadeira metanoia financeira, que é uma mudança de mentalidade. A partir de amanhã, na segunda fase, vai estar liberada também a comunidade fechada do Facebook. Ela não está aberta hoje. Você, amanhã, quando você assistir a aula 1 gravada, tá? Que vai ser liberada a partir das 9 da manhã, você vai ter um link para você dentro dessa página especial do evento, vai ter um link para você entrar na comunidade fechada do Facebook, tá bom? E isso é um pouquinho do que eu tô falando que vai acontecer na segunda fase. Tem muita coisa maravilhosa, abençoada para acontecer. Aqui a gente está só no aquecimento do que vem por aí. Material de apoio, aulas de reforço, muito bom. Vem aí muito, muito mais.
E também eu vou falar a frase da aula hoje. Para quem está chegando no final, eu também passo a palavra da aula, que é a palavra que te destrava, vai te ajudar a destravar o certificado de participação que vai ser disponibilizado dentro do grupo do WhatsApp no final, tá joia? E eu quero ver os super comprometidos aqui comigo, isso mesmo. E eu sei que tem gente nova por aqui, eu vou me apresentar rapidamente. Eu sou Tayla Campos, mentora da vida financeira do Cristão Rico. Hoje eu dedico a minha vida para passar esse conhecimento rico de finanças à luz da Bíblia, para que os cristãos tenham suas finanças controladas, façam sobrar dinheiro e comecem a investir para realizar os sonhos de Deus em sua vida. Isso é muito importante. Deus um dia falou comigo e falou, olha, vai e alarga a sua tenda, faça a sua missão, exerça o seu propósito. E a gente está seguindo aqui nessa aula 15, porque esse evento ao todo são 28 aulas. Na aula de hoje, eu quero te mostrar como aumentar a renda e gerar mais dinheiro para ter as finanças controladas. Então, eu quero saber aqui, responde para mim nos comentários, quem quer saber como gostaria de fazer mais dinheiro? Escreve para mim, quem quer? Eu quero. Escreve, eu quero. Quem quer saber como conseguir mais dinheiro? Escreve para mim, eu quero. Muito bem, muito bem. Ah, conta a palavra-chave da aula de ontem. Tem que ficar ligado. A palavra-chave é obedecer, que destrava o PDF, tá bom? Vou dar essa molezinha para você hoje, relembrando para você, a palavra-chave que destrava o PDF é obedecer, não é obediência. Tá bom? Mas agora, ó, fica ligado e não perde nenhuma informação, porque a oportunidade pode passar e você não entrar. Legal, tem muita gente que quer realmente saber como fazer isso. Então, ótimo. Eu sei que nesse momento, fazer mais dinheiro com algumas opções existentes pode ser inviável. Porque alugar um quarto na sua casa pode ser complicado, a proximidade das pessoas não existe mais tão de forma irrestrita, tá? Mas há certas medidas a serem adotadas. Então, eu trago para você aqui uma outra visão. Você, às vezes, está olhando só pelo que não dá para ser feito. Mas como a metanoia financeira mesmo, você começa a olhar como deve ser olhado. E aí, o momento de crise é um momento de oportunidade, é um momento de criatividade, para você despertar um talento que talvez você supunha ter, mas você estava adormecido e você precisa acordar. Então, essa frase é muito importante você ter na sua mente. Crise é momento de criatividade e oportunidade. Toda vez que você se barrar por uma situação, olha, eu não estou conseguindo aumentar a renda, não estou conseguindo ganhar mais, porque como eu fazia antes, a minha loja está fechada, o meu salão de beleza está restrito, eu não consigo mais atender tantos clientes ao mesmo tempo. Então, começa a ver. Olha só o tanto que a gente já falou aqui. Agregar mais valor no seu serviço. Então, situações que você antes poderia ver como uma trava para você aumentar a renda, você tem que usar essa crise como oportunidade. Deixa eu te contar uma história aqui. Na época da crise da Grande Depressão, em 1929, lá, ó, quase 100 anos atrás, houve uma grande crise mundial. A Bolsa de Nova York estourou. Foi uma crise no mundo, um crash total. Só que, o que aconteceu? Os Estados Unidos compravam café dos produtores de café aqui do Brasil. E de uma hora para outra, devido à crise americana, os americanos não compraram a produção de café. E os produtores brasileiros já tinham plantado os pés de café, já estavam no pé, já estavam colhendo. E aí ia perder toda essa produção. Imagine o prejuízo.
Só que aí os produtores de café brasileiro tiveram uma ideia. A ideia de torrar e moer o café, porque dessa forma ele duraria mais do que o em grãos. Então, durando mais, poderia até esperar a crise passar, tiveram uma outra ideia para poder fazer a venda. E aí, nessa ideia, surgiu o quê? Surgiu o Nescafé, o café torrado e moído, que é vendido até hoje. Então, o que acontece? Um produto novo surgiu, que é usado até hoje, devido a um problema, devido a uma crise. Você acha que as grandes soluções não vieram devido aos problemas? Então, se você fala assim, olha, eu tenho um problema, então, devido a esse problema, você vai achar grandes soluções. E não é na zona de conforto que você vai achar grandes soluções, não. Vai ser resolvendo esses problemas. Então, naquela época, a necessidade de mudar, naquele tempo, a crise causou essa transformação. Aí eu te pergunto, quais as mudanças que o atual momento vai provocar na sua renda? Qual nova renda extra você vai fazer, por exemplo, sem sair de casa? Te ajudar a pensar, chegar nela, é o que eu quero te mostrar hoje. O problema acontece que muita gente quer ganhar mais dinheiro, ter mais rendas, mas se trava em obstáculos que dependem da sua visão. E pode ser uma pedra no seu caminho, ou pode ser uma ponte. Você escolhe como você quer ver esse obstáculo. Aí tem muita gente que chega aqui, e aí eu pergunto, o que realmente está te impedindo de fazer dinheiro hoje? Será que não é a mesma coisa do passado? E você apenas criou um obstáculo novo? E a resposta para isso, a sua nova visão que você deve ter, é a lei da servidão. Porque nunca está envolvido a você o ganhar dinheiro. Está envolvido a você servir mais pessoas, a observar o que as pessoas necessitam, qual a necessidade que as pessoas necessitam. O que te impede de fazer mais dinheiro em condições normais, como a gente já viu antes da crise, é a mesma coisa de hoje. E muitas vezes tem gente que acha que o problema é a falta de emprego, sendo que não tem que ter o foco no emprego, tem que ter foco na renda. E eu já te ensinei nas aulas passadas aqui. Ah, é as vendas que caíram, certo? As vendas caíram, mas tem gente necessitando de serviços com maior valor agregado. Quer dizer, agregado é o economês mesmo, né? Deixa eu descomplicar para você. Ao invés de ter esse serviço, a pessoa ir até você, você arranja uma forma de levar isso até a pessoa e dar um maior valor agregado, porque você está indo até o cliente, indo até a pessoa que você está servindo. Mas pela experiência que eu tenho tido com meus alunos, nem sempre é verdade você olhar que apenas que a pessoa acha que o problema é aquilo que ele está vendo mesmo, que é a falta de emprego, que é a economia ruim. Alguns dos meus mentorados, quando chego nesse ponto do ganhar mais, porque o método ele tem uma sequência na minha mentoria. Inclusive, quem está falando que quer mentoria não tem vaga aberta, tá? Depois do intensivão de finanças bíblicas, se muita gente pedir, eu vou abrir algumas poucas vagas para mentoria, tá legal? Então, e alguns desses meus mentorados, eles acham que eles não conseguem fazer mais dinheiro. Sabe por quê? Acham que não são capazes de gerar uma nova renda ou aumentar sua própria renda. Porque colocam obstáculos como, não tenho tempo, não possuo habilidade, não tenho talento suficiente, não sei vender e por aí vai. Isso se intensifica ainda mais em momento de crise. E algumas pessoas tomadas pelo pessimismo e alarde também, que a mídia vem causando, elas apenas aumentam o seu nervosismo e as vendas e os obstáculos na sua frente. É como se você olhasse o que você está se alimentando nesse momento. Você tem que se alimentar de coisas que vão te ajudar a prosperar, a ter foco na solução. Se você estiver se alimentando de coisas que vão adubar mais
o problema, isso não te ajuda. Exclua, não olhe. Se te traz para você a solução, olhe, foco. Então, a verdade é que tanto quando você tem que entender o seguinte: quando você quer aumentar a renda, pouco tem a ver com fatores externos, tem muito mais a ver com o que está na sua mente. Porque aquilo que você pensa torna suas ações e gera o seu resultado. Deixa eu te explicar uma coisa aqui para você aumentar a renda. O que te limita hoje de aumentar a renda e gerar mais dinheiro é a sua forma de enxergar e pensar. Então, quando eu te mostro assim, esse copo já está mais cheio, ainda não tomei, ó. Preciso tomar mais água. Esse copo, você pode olhar. Ah, ele está quase vazio. Uma outra pessoa pode olhar. Ele está quase cheio, só basta colocar mais um pouco. Então, é a forma de você olhar. A Bíblia nos fala que assim como tu pensas, tu és. Em Provérbios 23, 7, na versão que eu estou falando. Então, aquilo que está na sua cabeça é aquilo que você acredita como é verdade. Se você pensa que é impossível aumentar a renda, vai ser impossível mesmo. E Jesus já nos ensinou que nada é impossível a Deus. E tudo é possível àquele que crê. Então, isso é muito importante. Quando você entende que se você pensar que é possível aumentar a renda, isso também vai ser verdade. Porque a partir da sua mente, você vai se desbloquear para começar a pensar alternativas. Olha só, não estou falando que você vai ficar só no mundo do pensamento, não. Você vai somar as sementes espirituais e as sementes naturais. Já falei isso aqui. Quem assistiu às aulas anteriores está entendendo o que eu estou falando. Olha como é importante, como esse curso é um intensivão mesmo, com várias aulas. Você tem que somar as duas sementes. Então, estando em crise ou não, as pessoas continuam tendo que consumir. As pessoas continuam comprando. As pessoas continuam tendo necessidades que precisam ser atendidas. E ainda em menor escala, mas o dinheiro continua circulando, só muda de mãos. Então, se de um lado a necessidade de uma renda extra para completar o orçamento do mês, de outro lado, há pessoas necessitando de serviços com seus dons e talentos, que tragam mais comodidade, mais segurança para elas. E elas estão dispostas a isso, elas precisam disso. Nunca tem a ver com você, tem a ver com os outros. Você precisa identificar as oportunidades em meio ao caos. Não estou falando para você ser oportunista, não. Eu estou falando para você observar o servir. Ah, se as pessoas estão precisando de máscaras, estão precisando de álcool em gel em determinado ponto, sirva isso. É uma possibilidade. Quem disse que quem está vendendo máscara está sendo oportunista? Não. Se você está na rua, está precisando, quem nunca... um ano atrás, 2 anos atrás, ninguém se imaginava ter máscara. E aí ninguém tinha. Então, as pessoas precisaram servir umas outras com esse tipo de material. Então, mas você pode se perguntar, tá bom, mas então como eu posso fazer para gerar novas rendas se a que eu tô tendo hoje não está dando certo? A gente aqui do Cristão Rico acredita que nossa vida financeira deve ser pautada na obediência aos princípios que a Bíblia nos ensina sobre finanças. E um dos princípios, sem dúvida, é o princípio da mordomia cristã, em que a gente acredita que devemos ser bons mordomos de tudo aquilo que Deus coloca em nossas mãos. Inclusive, recentemente teve uma notícia ouvi uma notícia no jornal que um americano ele ficou rico apenas fazendo a boa mordomia. Então você fica falando assim, mas eu não vou fazer, eu preciso ganhar mais, ganhar mais, ganhar mais. Não é mais dinheiro que resolve a sua vida financeira.
Seus talentos fazem parte do que Deus te deu para administrar. E os recursos que ele coloca nas suas mãos, você deve bem administrar. Senão, não adianta ganhar mais. Tá pegando o que eu estou falando? É uma outra visão. Então, eu te digo que quanto melhor você cuidar do que Deus te dá, dos talentos, inclusive, mais você vai ter. E os talentos vão te ajudar a gerar mais renda. E eles são como os nossos músculos. Por quê? Você precisa desenvolvê-los como? Exercitando, para ele fortalecer. Tem gente que fala assim, nossa, mas eu não tenho talento. Será que você não está com um músculo fraquinho? Ele existe sim, só que ele precisa lá, ó, de uma musculação para ele aparecer. Ele precisa ser exercitado. E muitos profissionais têm feito uso de redes sociais, da sua rede de comunicação, dos seus relacionamentos, não só para divulgar o seu trabalho para o público, mas também para oferecer novas formas de prestação de serviço. As pessoas estão muito mais comprando pelo WhatsApp, comprando à distância, comprando online. Isso se destravou totalmente, os preconceitos que existiam nisso, não existe mais fronteiras para isso. Então, muita gente que tem um dom de fazer comidas congeladas saudáveis. Legal, está servindo as pessoas que estão em casa. Reforço escolar, as crianças com tantas necessidades, devido às aulas online, às dificuldades escolares, estão precisando de reforço. Então, mesmo que a sua ideia, minha ideia não dá muito dinheiro agora, entenda que você está plantando uma semente. Nunca pense que o seu foco na sua ideia tem que ser no dinheiro agora. O seu foco na sua ideia tem que ser plantar a primeira semente de um negócio que pode ser mais lucrativo mais para o futuro. Pegou isso? Pegou? Então, assim, você se entende, tá? Quem não está abrindo o checklist tem a ver com o que eu estou falando aqui. Os super comprometidos, super comprometidas, sabe o que eu estou falando. Quero ver o super comprometido. Escreve para mim aqui nos comentários qual é a senha do checklist para abrir o PDF. Vamos compartilhar e ajudar a pessoa que está aqui. Eu não vou falar, vou esperar alguém escrever a senha para abrir o checklist aqui nos comentários. Isso, obedecer, isso mesmo. Então, aqui, ó, tá ajudando, muita gente já pegou. Essa é, vários obedecer, vários. O pessoal tenta obediência, tenta tudo e não dá. Não é obediência, é obedecer. E aí, isso, os super comprometidos estão ligados aí. Então, por isso que, olha só para você ver, a nossa vida financeira, nem tudo pode estar à sua disposição. Você precisa ter uma informação para destravar. E essa informação te leva para um novo mundo de oportunidades, de real transformação. Uma senha no arquivo de PDF é isso também. É uma informação que te destrava o que deve ser feito. Tá joia? Então, entenda o seguinte, essa nova visão que você tem, porque você está vendo esse novo mundo de oportunidade, você começa a ver situações, por exemplo, eu quero um emprego de carteira assinada. Será que é isso que você precisa? Você precisa de renda. Você precisa sustentar sua família. Então, enquanto o trabalho naquela situação não está dando certo, você deve criar outras oportunidades. Buscar renda e não emprego. Há sempre uma demanda para ser atendida. Transformar um talento em uma fonte de renda extra. Então, ao criando isso, essa estratégia, você começa a criar uma carreira complementar que você tem. Sabe que quando você começando assim, você tem que aplicar esse princípio bíblico poderoso, que é o que está em Lucas 16, 10, 12. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Ou seja fiel na administração do pouco que Deus coloca em suas mãos. Então, olha só como seu foco no aumentar a renda vai ser diferente. A palavra diz que quando sou fiel na administração do pouco que Deus me dá, ele me coloca no muito. E não é só dízimo, é muito mais que isso. Mas não é só isso que a Bíblia diz, não.
Eu vou falar, entre outros princípios bíblicos, que na Semana Cristã eu controlo minhas finanças, que começa amanhã. E ela não vai ser, a aula, amanhã não tem aula meio-dia, porque é para você assistir a aula gravada da aula 1 da Semana Cristã. O link da aula vai ser disponibilizado dentro dos grupos de WhatsApp. E você precisa entrar neles, cristãorico.com/grupo. Tá coçando o nariz, hein, aqui, ó. Mas passou. Então, voltando aqui, ser fiel no pouco é administrar bem o pouco que Deus te dá. E essa é uma base de uma das coisas que eu ensino para os meus mentorados. Porque você tem que passar por um processo edificando a sua casa sob estrutura. Porque você deve otimizar as despesas para ter essas sementes multiplicadas e investidas. Não adianta você começar pelos investimentos e aí voltar. E aí, os investimentos, a oportunidade pode passar, tá? A oportunidade pode vir e você não estar preparada. Só que se você faz a boa mordomia, você pode ter mais recursos para investir, tá legal? Então, e quem está perguntando da aula de amanhã, amanhã vai estar disponibilizada a aula 1 da Semana Cristã e Controlo Minhas Finanças, que é uma aula gravada, tá bom? Vai ser disponibilizada dentro dos grupos do WhatsApp, e que é a aula gravada da segunda fase. É importante você assistir para vir para a aula da noite amanhã. Hoje à noite tem aula também, e amanhã é a aula 1 da Semana Cristã e Controlo Minhas Finanças, tá bom? E aí, depois que eu trabalho essa otimização de despesas com meus mentorados, eu começo a trabalhar estratégias poderosas para aumentar a renda também. E tem gente que nem acredita que alguém de finanças é capaz de ajudar com estratégias de aumentar a renda, porque pensa, nossa, o pessoal das finanças só vai mandar eu cortar gastos. E não é assim. Nossa, porque essa visão de só ensinar a cortar gastos não está certa. Você enterra dons e talentos. Então, o mentor financeiro é tipo um técnico de time, que vai te passar estratégias e exercícios que você precisa fazer para quê? Para chegar no seu objetivo final. Então, é importante você entender, é muito mais do que um consultor ou um especialista financeiro te ajudar, só olhar despesas, não. O mentor vai fazer você exercitar a mentalidade de como conseguir formas de renda. E eu quero começar a fazer isso com você para você ter esse entendimento. Inclusive, dentro da Semana Cristã, vai ter um exercício de como conseguir dinheiro. E tá isso, vai ser exercício prático para você, como você deve observar a sua vida. Saiba também que em momentos de crise, pode ser que você vinha utilizando a sua renda de uma forma e essa renda pare de vir. E aí você tem que buscar uma renda extra de outras formas. E se o que você quer agora não dá, não é possível, deixa o impossível para Deus. Mas você precisa agir. E como é que as pessoas geralmente agem, infelizmente? Elas geralmente passam um filme na cabeça que diz assim: isso não está dando certo, eu preciso de outra forma para ganhar dinheiro, mas eu não consigo, vai ser dolorido, e acaba achando algo que gosta de fazer com ótimos resultados porque realmente tentou, apesar dos obstáculos. Então, por quê? Porque teve que se reinventar. E aí eu quero começar a te estimular a pensar formas alternativas de renda hoje. Lembre que isso não te isenta de praticar o princípio-chave da fiel administração, que eu já falei para você, que é o da boa mordomia. Você precisa entender que a se abrir a novas ideias de conseguir renda extra. Não se prenda nos problemas, não se prenda nas travas e obstáculos, mas coloque seu foco na solução. E eu quero deixar aqui para você bem claro um princípio bíblico base para isso, que é a lei da servidão, que eu já mencionei. A lei da servidão, José do Egito não tornou o Egito a nação
mais rica de sua época, porque ele apenas acumulava a quinta parte, não. Não adianta nada acumular e não fazer nada com aquela produção, concorda? Imagina, estou fazendo a quinta parte. Estou juntando, 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 juntando. E o que você vai fazer com isso? O que José do Egito fez? Ele serviu outras nações em um período de necessidade. Então, enquanto havia seca e muitas nações vizinhas precisavam, José do Egito vendia para essas nações. E aí a conotação de vender certa é uma conotação de servir. Pegou isso? É muito importante. Até que os seus bloqueios do vender destravam aí. Se você tem filho, hoje você já vendeu, por quê? O seu filho, ele tenta. Digo assim, o seu filho já vendeu para você. Porque toda vez que ele tenta te convencer de algo, ele está te vendendo a ideia dele para você. Então, eu quero que você comece a pensar nesse princípio bíblico poderoso que é a lei da servidão com essa visão. Pense em uma lanchonete, que a riqueza proporcional dela é a quantidade de pessoas que ela serve. Fixa isso na sua mente hoje. Quanto mais pessoas eu servir, mais riqueza eu vou gerar. Rico não é aquele que tem muitos servos, mas é aquele que mais serve. Olha que rico isso. E eu repito para você porque é importante. Rico não é aquele que tem muitos servos, mas é aquele que mais serve. Porque a riqueza vai ser consequência. Olha que maravilha. E tem uma frase, inclusive, que já foi frase de aula aqui. Quanto mais pessoas eu sirvo, mais riqueza eu gero. É uma das frases de aula passada. Não é a frase da aula de hoje. Tá bom? A frase da aula de hoje eu vou passar no final, inclusive com a palavra-chave também, para destravar o seu certificado. E também, falando em destravar, o PDF do checklist, ele abre com assim, obedecer. Mas se o seu não estiver abrindo, olha, já tá uma coisa aí para você superar obstáculos. Pode ser que o seu celular não abra PDF. Aí você vai precisar chamar o filho, chamar a filha, chamar a vizinha e falar, olha, me ajuda aqui, vamos abrir no seu celular esse PDF aqui. Pode ser que no seu celular abra. Olha só, você já está aprendendo a superar obstáculos. Você não pode se travar. Você tem que aprender a superar obstáculos. E obedecer é isso. É aprender a superar cada vez mais obstáculos. Então, pense como você pode servir pessoas. Pense de forma de servir, pode ser por delivery, entrega, como for. Eu quero que você exercite na sua vida o que você poderia estar servindo mais, o que as pessoas estão precisando, o que elas estão consumindo. Se você exercitar isso, vai ser craque você conseguir novas formas de renda. Então, logo, não seja, talvez, você não vai ser dependente da sua renda principal, pode mudar a sua fonte de renda. A Semana Cristã e Controla Mais Finanças começa amanhã. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva e fique no grupo de WhatsApp. A gente fala muito sobre isso. E esse tipo de renda, a renda extra que eu estou te falando aqui hoje, é a renda que mais acelera o caminho para a sua independência financeira, que é que é o tema da aula de amanhã à noite. Mas amanhã o foco é a aula 1 da Semana Cristã. Mas a gente vai ter aula sobre isso amanhã à noite também. E eu quero deixar com você aqui algumas ideias de como é que você deve se perguntar para formas de aumentar a renda. Ideias de renda extra. Você deve se perguntar qual o seu dom, qual o seu talento, qual a sua habilidade, em qual delas as pessoas pagariam por você. E isso é algo muito importante. Então, o seu foco tem que ser ajustado. Ajustado, sabe de que forma? Ajustado para o foco do servir e não o foco do vender. 1 Pedro 4,10 diz assim: cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Olha só, o sempre você receber um dom, não é para guardar para você, não. É para servir os outros.
Marcos 9:35, Jesus chamou os 12 e disse: se alguém quiser ser o primeiro, seja o último e servo de todos. Olha como é importante você ser o servo de todos. A forma alternativa de renda que eu estou te falando, adequada para você, é você ter esse entendimento do servir. Em Romanos 12:7 diz assim: se o seu dom é servir, sirva, é ensinar, ensine. E essa é uma grande sacada para você hoje. Porque quando você tem esse entendimento, né, você deve saber o que está acontecendo. Você deve saber o que está acontecendo na sua vida financeira. Então, os discípulos diziam que o discípulo não está acima do mestre, nem o servo acima do seu senhor. Mateus 10:24 diz assim. Então, eu quero agora deixar algumas ideias rápidas para gerar renda sem sair de casa para você. Eu sempre digo que eu gosto de ensinar a pescar do que dar o peixe, não é verdade? E aí eu vou dar umas ideias rápidas aqui. Tem muita gente que precisa de produtos e não tem em casa. Que tal você vender produtos da sua loja online? Você pode servir para pessoas oferecendo produtos que elas precisam comprar em casa, ainda gerar uma comissão por isso. Tem sites especializados que vendem só e-commerce, que pode vender o seu produto também. Você pode montar uma loja virtual ou um e-commerce praticamente sem investimento. Tem um site chamado Nuvem Shop, que você pode tirar suas fotos e criar sua loja lá. E nem sempre, se você precisa já ter investido, você pode fazer sobre encomenda. Eu teve uma mentorada que ela estava preocupada, insegura em fazer essa renda extra, que ela sabe fazer bons salgados. Só que aí ela falou, mas eu tenho que gastar, e se não vender, eu vou perder. Mas por que você não pode? Você não pode vender primeiro e depois produzir? Ah lá, é verdade. Eu acho que eu vou vender primeiro. Sim, venda sob encomenda. Você pode também ser afiliado de cursos online. E aí, quando você vende por encomenda, seu risco diminui muito, drasticamente. Tem plataformas como a Lomadi site também, que é de marketing de afiliados de produtos. Você indica produtos e você vende produtos por indicação. Tem plataformas de venda de cursos online, onde você pode gerar alguns cursos, vender também e ganha comissão, que são os afiliados. Eu conheço afiliados hoje que vivem disso, e isso é muito legal. Ah, doutora, mas eu não quero vender o que é dos outros. Quero vender algo que é meu. Tá bom, você pode criar seu próprio curso de culinária, o que for, e vender. Você também pode fazer recomendação de cursos de forma online. Ah, eu gosto de pregar a palavra. Ótimo. Comece seu Instagram, seu canal do YouTube, espalhando a palavra. Ajude sua igreja a crescer o canal da igreja, do canal da igreja. Comece a entender isso e ter essa visão diferente do que está acontecendo, entendendo o que você realmente gosta. Você pode oferecer seus serviços online também, além dos seus produtos. Sites como Workana, Get Ninjas. Gente, tô fazendo coisas na minha casa. Eu preciso de eletricista, encanador, pintor, chaveiro. O que precisar, você tem no Get Ninjas. Aqui é maravilhoso, em São Paulo e região. Mas eu sei que tem em outras cidades também. Tem o Workana, que começa com W. Também você pode oferecer seus serviços. Tem o 20 pila também, 99 frilas. Tem vários os serviços que você sabe fazer, você pode oferecer. São formas alternativas de renda sem você precisar sair de casa. Você precisa encontrar aquilo que você é bom, que você gosta de fazer. E aí você vai se conectar com as necessidades das pessoas, pensando sempre como você pode servir mais pessoas. A sua ideia tem que estar alinhada com Provérbios 16:3. Peça a Deus que lhe abençoe seus planos. Então tenha planos e eles darão certo. Quem está gostando dessa aula de hoje aqui no YouTube, dá um curtir
Entenda que realmente tem esse entendimento de que há uma nova visão para você. Esse aqui, esse intensivão, é um evento com aulas que vão sair do ar. E se você está assistindo aqui, é porque você está priorizando a sua vida financeira. Se você ainda não se inscreveu para a Semana Cristã e Controle Minhas Finanças começa amanhã, você precisa se inscrever porque não vai ser aqui no YouTube, tá? Vai ser numa página especial e fica dentro dos grupos do WhatsApp para não perder nada. Inclusive, você vai poder tirar o certificado de participação no final do evento, anotando todas as palavras da aula. Aqui na aula, eu estou mudando a sua mentalidade. A partir de amanhã, na Semana Cristã, você vai poder colocar a mão na massa, porque vai ter material de apoio, vai ter comunidade fechada no Facebook. Então, você tem essa nova visão e esse novo entendimento do que você deve fazer para transformar a sua vida financeira. Tem o entendimento de aquilo que você planta, você colhe. Se você tá plantando, ter essa transformação nas suas finanças, você tem que entender que ela é resultado do que você está fazendo hoje. E a Sueli, ela aprendeu a aumentar renda em plena pandemia. Olha só, será que você está tendo desculpa ou você quer ter resultado? E eu vou edificar na sua vida com esse caso da Sueli. Boa noite. O meu nome é Sueli, eu faço parte do grupo Eu Controlo as Minhas Finanças, Turma 10. E o depoimento que eu tenho para dar durante esse período de curso foram só coisas boas que aconteceram. Eu vi esse curso através do Facebook, entrei na semana, né, das semanas grátis, e eu achei bastante interessante um curso que era voltado à vida do cristão e que nos ensinava a ser bons mordomos, coisa que eu nunca tinha visto antes. E a partir dali eu entrei no curso, graças a Deus eu não tenho dívidas, eu tenho compromissos, então eu tenho os cartões disponíveis, consegui pagar tudo direitinho e entrar conforme o combinado. E não foi muito difícil eu querer fazer parte desse curso, porque eu queria alguma coisa diferente. Eu não tenho dívida, mas porém meu dinheiro não sobra, impacta, né? E a partir dele, eu comecei a observar, através das informações, através das mentorias, do grupo, que eu poderia eliminar muita coisa, né? E através de aprender do curso em si, o que era um quadro de despesa, e a partir dali eu comecei a perceber o que era obrigatório e não obrigatório. Eu fui conseguindo tirar essas despesas, esses valores que não agregavam nada. Então, assim, eu tenho uma média de quase R$ 1.000 de conta de anuidade, baixei conta de telefonia, pacote de contas, eu passei todas as contas essenciais, mudei de contabilidade. Então, assim, muita coisa eu fui vendo através do curso que eu poderia fazer e que eu estava, assim, de repente, jogando meu dinheiro num saco, guardando meu dinheiro e investindo num saco furado. Então, assim, na média, foi quase R$ 1.000 que eu consegui enxugar o que não era obrigatório e que eu estava pagando. Outra visão é que, assim, eu tenho uma escola infantil, a escola está parada, mas eu estou conseguindo negociar com os pais de uma forma que nem eu perco e nem eles. E ainda, através do curso, eu consegui observar outros talentos, e através desses talentos, montar uma renda extra, que para agora, na pandemia, tem me ajudado muito a suprir as minhas despesas. E eu creio que em breve, assim que tudo isso passar, essa renda extra já vai fazer parte da reserva de segurança. Embora eu tivesse um dinheiro lá parado na poupança, que não caracteriza uma renda extra porque era pouco, mas também abriu meu entendimento para ver que investir não é um negócio de rico, de milionário, e que nem precisa de muito dinheiro. A gente pode investir, pode começar, tinha um pouco de preconceito. Na verdade, todo o curso abriu minha visão para eu administrar o dinheiro e saber que ele tem que andar ao meu favor, que é isso que a gente aprende. Então, eu tenho que agradecer a equipe toda, ao grupo do Cristão Rico, a doutora Tayla, e acreditar que tudo vai continuar dando certo. Amém. A Sueli, ela tem uma escola infantil. Olha como que as escolas foram impactadas, né? Olha, impactadas nesse período de pandemia. E ela começou a aumentar a renda
mesmo com as dificuldades. Ela começou a ter uma nova visão na sua vida financeira. Por quê? Devido aos obstáculos, ela aprendeu a superar os obstáculos. Não é que você vê um problema e você se afunda no problema e fala, eu tô com problema de finanças, tenham dó de mim. Não, encare, enfrente. Você deve ter entendimento de que nada é por acaso. Deus coloca as provas para fazerem você mais fortes. E você tem que entender que, por exemplo, Moisés do Egito, quando tirou o povo do Egito, não ficou de braços cruzados esperando o milagre de Deus, não. Ele agiu, ele andou pelo deserto, ele passou pela prova. E quando Deus mandou o povo atravessar o mar, ele mandou para Moisés, levante o cajado. Deus poderia ter simplesmente, aberto o mar, mas determinou com que Moisés tomasse uma ação. Há sempre uma ação a ser tomada. Jesus, em vários milagres que ele fez, determinava que a pessoa fizesse algo. Levante e ande, lave os seus olhos, faça isso, faça aquilo. Há sempre uma ação. Você tem que ter a sua fé, começar por essa metanoia financeira, tomar uma ação para ter o resultado diferente. Você esperar um milagre sem tomar ação é antibíblico. Deus é Deus de justiça. Ele espera a sua parte para te entregar a colheita, para te entregar o milagre. Querer colher sem plantar é antibíblico. Eu vou continuar repetindo isso, porque eu estou aqui para te acordar. E a gente está chegando ao final dessa aula. Essa aula é mais curtinha, mas ela é rica de conteúdo e aprendizado para você. Quem gostou do conteúdo dessa aula, dá o seu curtir aqui e volte para a aula de hoje à noite. As aulas vão sair do ar, elas ainda estão disponíveis, mas prioriza, acha o seu horário para assistir. Hoje à noite, às 21h47, você vai descobrir por onde começar a ter as suas finanças controladas segundo a Bíblia. A partir de amanhã, às 9 horas da manhã, eu vou liberar uma aula gravada nos grupos de WhatsApp. São 4 aulas produzidas, são 4 masterclass, muito importante para você. A primeira vai ser liberada amanhã, a partir das 9 horas da manhã. E aí, amanhã ao meio-dia não tem aula para você assistir e já fazer tudo que deve ser feito, começar a fazer exercício, entrar na comunidade do Facebook, tá certo? A frase de hoje é: servir é colocar em prática os talentos que Deus te deu, tá? Servir é colocar em prática seus talentos que Deus te deu. Essa é a frase da aula de hoje. Servir é colocar em prática seus talentos que Deus te deu. Pega essa frase, pensa nela, o que você está fazendo hoje para aumentar a sua renda? Quem você está servindo? Isso mesmo, oração, orar mais ação. Vamos entrar em ação, vamos colocar em prática. E a palavra-chave de hoje que te destrava o certificado é talentos, tá bom? Palavra-chave é talento, isso mesmo. Maravilha, maravilha. Palavra-chave, palavra-chave é talentos, tá joia? Então, te espero hoje à noite na aula super especial. Venha e traga mais aula por onde começar para ter as finanças controladas segundo a Bíblia. Beijo grande, fique com Deus e tchau, tchau.